Esta série é uma exposição do Evangelho de Marcos e conta a história de como Jesus mudou o nosso mundo. Jesus e seu plano para mudar o mundo. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. Como ele vai fazer isso? Ele vai usar você e cada cristão para transformar esse mundo. Você faz parte de um plano tão imenso que só o fato de você tão pequenininho fazer parte dele já deixa a gente abismado, não é? Como pode Deus ter um plano para transformar o mundo e nesse plano usar gente como eu e você? E conseguir realizar algo maravilhoso. É incrível. Você está aqui nessa noite porque Deus quer usar você com todo o poder dele para realizar essa mudança, essa transformação, para mudar o mundo como a gente está vendo domingo após domingo. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Nós estamos numa minissérie dentro da nossa série maior, que é Seguindo Jesus. E nós estamos falando sobre Jesus, o seu plano para mudar o mundo. Porque se você quer fazer algo grande, algo imenso, algo que é difícil, não dá para você meter a cara e sair fazendo, não é? Você precisa de ter um plano muito bem elaborado. E quando a gente olha para a obra de Jesus, ele tem um plano, o plano dele envolve discipulado. E eu queria, para facilitar a compreensão do que é discipulado, dizer para vocês 3 coisas. Eu estava olhando o Facebook, e às vezes tem coisa boa no Facebook, né? E um pastor amigo meu compartilhou lá que Jesus tem 3 convites, que é a vontade de Deus para todas as pessoas. E a gente precisa ouvir esses convites. O primeiro convite que ele faz para a gente é esse aqui, ó. Vinde a mim. Vinde a mim. Quando a gente fala discipulado, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, Jesus está chamando você para vir. Ao atender o convite de Jesus para vir até ele, você vai encontrar a tão necessária salvação. Além desse convite, ele faz um outro que diz assim, siga-me. Se você vier a Jesus e depois atender o segundo convite dele, que é siga-me, ao abraçar esse desafio, você vai encontrar a tão desejada transformação. Quem quer salvação, precisa fazer o que mesmo? Vir até Jesus. Quem quer ser transformado, precisa fazer o que mesmo? Seguir Jesus. Outro convite que ele nos faz é permaneça em mim, e ao perseverar, insistir nesse propósito, você vai encontrar a tão sonhada frutificação. Vai dar resultado na sua vida. Eu quero muito que você grave isso, porque a gente vai precisar disso. Vamos lá? 3 convites de Jesus. Qual que é o primeiro? E ao vir até ele ao encontro. Segundo convite é? E ao abraçar esse desafio de segui-lo ao encontro, a tão desejada. O terceiro convite é? Permaneça em mim. E ao perseverar nesse propósito, a gente encontra a tão sonhada frutificação. Se você quer se salvar, ser transformado e frutificar, fazer a diferença nesse mundo, você precisa atender esses 3 convites. Hoje, de maneira especial, nós vamos tratar de um assunto, e vai se encaixar com esse aqui ainda, que é sobre família. Discipulado é ingressar na família de Jesus. Marcos 3, de 31 a 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, vocês leiam para mim. Olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe. É esse texto que nós vamos falar. Família. Família sempre é um assunto que dá muito ibope, né? Família é o símbolo da
da desejada solução para a questão da convivência humana, né? Você sabe que o ser humano ele tem problema, ele tem dificuldade de conviver com outro ser humano. Mas o ser humano sem outro ser humano deixa de ser humano. Cientistas às vezes nos apresentam alguns casos de crianças que cresceram no meio da floresta e ao invés de se tornar igual o Mowgli, o menino lobo, ele se torna só o lobo, né? É incrível como é que o ser humano precisa de um ambiente com outros seres humanos para ele se desenvolver. Se ele não tem isso, ele não vira gente, ele vira bicho. Vocês sabiam disso? Quem já sabia essa informação? Já ouviu falar disso? Relatos lá na Índia de pais que judiam dos filhos e dão comida por um buraquinho só, nunca conversa, nunca abraça e tudo mais. E quando vieram resgatar essa criança, ela nunca conseguiu se adaptar à sociedade. Porque ela cresceu assim, desamparada, sem gente. Só que nós temos dificuldade de nos relacionarmos. E a família é um símbolo de que isso é possível, de que a humanidade pode viver em comunhão, pode conviver em comunhão. Pensa comigo. Começa pelo seguinte. Dentro de uma família, homem e mulher. Você consegue imaginar duas coisas mais diferentes, não? Tem gente pensando... E ainda veio de casas diferentes, né? O homem pensa assim, mulher pensa assado, e os dois são diferentes nas suas intenções, nas suas prioridades, nos seus pensamentos. O homem é razão, a mulher é sentimento, e aí, para ajustar os dois, é só na família mesmo que a gente sonha com esse negócio de dar certo. Homem e mulher convivendo e lutando os dois pelo mesmo propósito de se tornarem um. É na família também que a gente junta criança, adolescente, jovem, adulto, idosos, pessoas de capacidades diferentes, de interesses diferentes, formando uma comunidade na família. E não é gostoso isso? Não é bom a família que tem gente que representa todas as gerações ali? É ou não é? Ô tia Rô, fala um é bem forte aí porque a tua família é linda. A família da tia Rô, acho que não passa um domingo sem que se reúna ali algumas gerações, não é? Tem umas 4 já? Tem, né? Tem bebê, tem jovem, tem adulto, tanto casado, né? Quando casado com filho. E é claro, tem os anciãos lá também, que a dona Sinira, que é um amorzinho, gosto muito dela. Eu visitei a dona Laís essa semana. Gente, pense numa casa onde só havia paz. Também era quinta-feira, às 14h. Entrei lá, conversamos, mas eu consegui ouvir um passarinho cantando longe. Conversamos. Ô pastor, você não quer entrar ali para tomar um café? Oh, claro. Tava aquele bolinho de cenoura, sabe? Aquele. No final do bolo eu falei, dona Laíde, a senhora está ficando cada vez mais perita na arte de fazer bolo de cenoura. Está cada vez melhor. Uma paz, uma tranquilidade. Eu falei, nossa, que legal isso, né, dona Laíde? É bem calminho aqui. Ela falou, hoje? Vem aqui domingo para você ver. Domingo é uma bagunça. Domingo tem neto, tem bisneto, tem filho, tem nora, tem todo mundo ali, aí é uma loucura só. E a senhora gosta? E claro, é uma delícia. Porque a família consegue juntar essas gerações, todo mundo junto, e isso acaba sendo muito, muito bom. Gente, concorda comigo ou eu estou... Concorda comigo, beleza. É uma comunidade. Agora, a família pode ser sinônimo de alegria para alguns, mas também pode ser sinônimo de tristeza. Às vezes, as duas coisas. Na família a gente enfrenta momentos de alegria e, eventualmente, a gente enfrenta dificuldades e problemas. Nem todo dia cai tudo redondinho, tudo em paz, não é mesmo? Hoje, acho que era só porque eu ia falar sobre família, hoje foi um UPA mesmo lá em casa, vocês não têm noção. O Levi chorou e gritou o dia inteiro. Justo hoje, né, que é aquele dia para o pastor, onde ele tem que ficar concentrado, se preparando, e o menino chorando. Quem já viu o Levi chorando? Sabe o que é que eu estou falando? Olha aí, algumas pessoas levantaram a mão, não me deixam mentir. Não dá para você simplesmente ignorar. É muito alto. É um choro cruel. E além do Levi,
O Samuel também começou a ficar enciumado. Pense num dia complicado lá em casa. E para completar, hoje o barzinho abriu lá do lado. E o barzinho é sempre muito bom, muito tranquilo. Eu nunca vi um barzinho tão tranquilo, igual aquele lá do lado da minha casa. Mas hoje apareceu um casal lá, que eu vou falar para você. Eles foram lá, mas foi para me importunar mesmo, não é possível. Mas que barulheira, que brigueira, falação alta. O som vai lá do outro lado da rua, bate na porta e vem dentro do meu quarto, bem na minha sala. E aquela barulheira. No único momento em que eu tive paz no dia foi quando o Samuel, o Levi e a Carol foram tirar aquela soneca. E aí o bar começou. E quando o bar fechou, o Samuel e o Levi acordaram. Né? Até a mãe, que estava lá por conta deles, falou, pelo amor de Deus, para, eu não estou aguentando vocês hoje, o que está acontecendo? Até que eu tive a brilhante ideia, Carol, experimenta dar aí um remedinho de dor para o Levi, eu acho que ele está com algum tipo de dor, porque ele não é assim. Aí deu. Parou na hora. 20 minutinhos assim, parou. Para aqueles que vão ter filhos, vou dizer aqui, mas não tome sem receita médica, viu? Mas foi o ibuprofeno, o santo remédio lá em casa. Parou. Mas já era 6 horas. Hoje era dia do meu grupo orar aqui, eu cheguei esbaforido aqui, às 6h30, 10 minutos atrasado. Que loucura, família tem essas coisas. Tem a parte boa, tem a parte ruim. Para alguns é sinônimo de alegria, para outros é sinônimo de dor, de tristeza, porque falar em família te traz à tona feridas, te traz à tona um monte de sentimentos ruins. Vai depender das experiências do passado, vai depender do caráter dos integrantes na sua família, né? Mas quando Deus fala de adotar pessoas para a sua família, a tendência que a gente tem é de projetar em Deus as mesmas experiências da vida. Então, se Deus está me chamando para a família dele, e discipulado é ingressar na família de Jesus, se foi uma coisa ruim, você projeta. Se foi uma coisa boa, você também projeta e acha que vai ser a mesma coisa. Então, antes de entrar no sermão para valer, eu queria primeiro alinhar aqui as nossas expectativas, tá bom? Por isso aí vão 3 dicas para vocês. Primeira delas, se você teve uma experiência negativa em sua família, ou seja, você sofreu algum tipo de abuso, de violência, negligência, de humilhação, então você precisa entender que a família de Jesus, ela é o contrário. Ok? Não projete em Deus as suas dores, as suas tristezas, porque a família de Jesus é o contrário da tua. Por outro lado, se você teve uma experiência positiva em sua família, e a sua memória está repleta de boas recordações, de afeto, proteção, cuidado, respeito. Então você precisa entender que na família de Jesus é melhor. Porque quando você pensa, a minha família é linda, maravilhosa, Jesus está te convidando para a família dele. Aumenta a sua expectativa, porque é melhor. É muito melhor. Por último, você precisa entender que a família de Jesus é por natureza diferente. Ela é melhor, mas ela é diferente. Se a sua for ruim, a de Jesus é boa, mas também é diferente daquilo que você viveu, diferente daquilo que você imagina, é muito melhor. A Bíblia diz bem assim, ainda que a mãe venha se esquecer do filho que ainda amamenta, eu, porém, não me esquecerei de ti, pois eu tenho o teu nome gravado aonde? Na palma das minhas mãos. Essas promessas são maravilhosas. É bom que a gente tenha ela na nossa mente. Na família de Deus é diferente. Deus não se esquece de você. Ele está sempre ali para te ajudar. Ele não dorme, ele não descansa, não precisa disso. Tá bom? Aliás, 3 coisas que a gente pode notar a respeito da diferença que é a família de Jesus, começa pelo seguinte: Jesus é parte de uma família sobrenatural. Quando a gente pensa em família, vamos fugir do que a gente está acostumado. Nós aqui, na igreja cristã, cremos que Deus ele é 3 pessoas, concorda? Quais são? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós cremos em 3 deuses, isso? Não, é um só, mas ele subsiste em 3 pessoas. E essa comunidade santíssima não teve início, não tem fim. Tenta imaginar um negócio desse aí se você conseguir.
E eles coexistem em perfeita harmonia. A família de Jesus é, em primeiro lugar, sobrenatural. 3 que são que se integram e não tem nenhum conflito entre eles. Já no início da história, nós vemos a expressão da comunhão dentro da Trindade, quando Deus diz assim, depois de criar todas as coisas, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que Ele fala no plural? Porque Ele é 3. Porque há acordo entre eles em propósito, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus, que a gente conhece aí, já existia antes da fundação do mundo, junto com o Pai, junto com o Espírito. Ele estava lá, ele era a sabedoria de Deus, o poder criador naquela palavra de ordem. Haja luz, haja terra. Jesus está ali. João, capítulo 1, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo já estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem que é esse Verbo? Jesus. Então ele já existia lá. Os 3 estão envolvidos no mesmo propósito de salvação, cada um com o seu papel, em perfeita sintonia, cooperação, ação, simplesmente perfeito. Aí eu queria que o meu casamento fosse assim, igual à Trindade. Completamente perfeita, não precisa pensar, eu já sei, eu não preciso pensar, ela já sabe, a gente conseguir uma justa cooperação. Eita sonho! Teve um pastor que explicou para o filho dele o que era Trindade, usando o exemplo do casamento dele. O filho dele com 4 anos, é meio teólogo já, sabe? Chegou, pai, tem uma coisa que eu não consigo entender. O pai dele, o que é, né? 2 mais 2? A pergunta dele, não consigo entender a Trindade. Ah, filho, tudo bem, né? Tem gente muito mais velha que não consegue entender. Mas o que é, pai? Me explica, eu quero entender como é que funciona a Trindade. Filho, olha para o papai e para a mamãe. Nós somos 2, não é? Mas nós somos 1. O menino olhou para ele, brilhou o olhinho dele e entendi. O casamento vai bem, né, para falar isso, não? Nós 2 somos 1. Filho. Ah, agora sim fez sentido. Eu também quero que o meu chegue a esse ponto. Então, primeira coisa, Jesus ele é parte de uma família sobrenatural, que às vezes é até difícil de entender, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra coisa, Jesus fez parte de uma família natural. Apesar do nascimento de Jesus não ter sido natural, para aqueles que estão me acompanhando, vocês devem lembrar que ele nasceu, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria como uma sombra e ela concebeu mesmo sendo virgem. E teve um filho. Então, foi espiritual, foi sobrenatural. Mas Deus deu para Jesus uma família natural. Quando eu falo natural, eu estou pensando que Deus preparou uma família como todas as outras. E deixa eu falar bem claro. Um pai, uma mãe. Eu quero falar muito claro porque não serve 2 pais, não serve 2 mães, tá? É um pai, uma mãe. Foi isso que Deus deu para Jesus, para ele crescer e ser criado ali no meio. E depois de um pai e uma mãe, vários irmãos. Mesmo que alguns acreditem que Maria permaneceu virgem até o fim da vida, não sei, eu acho que eles acham que sexo é uma coisa muito ruim, então Maria, para continuar pura, não tem que ter tido, né? Isso não é verdade. Em Mateus capítulo 1, versículo 25, fala que José não teve intimidade com Maria até que Jesus nascesse. Se é até, o que acontece depois? Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Depois aconteceu. E aconteceu tão bem acontecido que Jesus tinha 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs. Sabia? 4 irmãos, no mínimo 2 irmãs. Pode abrir se você quiser conferir em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Jesus está pregando na cidade onde ele cresceu. As pessoas estão escandalizadas com ele, estão dizendo, mas quem que é esse cara que está falando desse jeito aqui? Não é o filho do carpinteiro, a gente não conhece a mãe dele. Não são os irmãos dele, ele fala os 4 nomes. Simão, Judas, Tiago e mais um que eu esqueci. Não estão entre nós as suas irmãs, no plural. Ou seja, se você acha que a tua família aí é grande, né, com 2, olha para Jesus. Ele é o mais velho, tem 4 irmãos. Faz as contas, quantos deu? Bota no mínimo mais 2 irmãs.
7, soma o pai e a mãe. Uau! Tá vendo, Luciano? Você acha que lá com 3 tá muito? Hã? Pense na loucura que era a casa de Jesus, o lar de Jesus. Aqui nós estamos falando da família natural dele. A família natural era assim, uma família grandinha. Jesus foi o filho mais velho de uma família grande. Jesus respeitava seus pais desde pequenos, lá em Lucas 2, versículo 51, fala isso. Jesus trouxe para si a responsabilidade pelos seus outros irmãos e não se esqueceu de sua mãe na idade adulta, porque ele era o filho mais velho. Quando ele está na cruz, ele olha para o discípulo que ele ama, o que ele diz? Ele olha para Maria e diz o quê? Mulher, está aí o teu filho. Filho, está aí tua mãe. O que ele está querendo dizer com isso? Cuida dela para mim. E desde aquele dia em diante, João levou Maria para morar com ele. Jesus foi um homem que viveu numa família natural. O que acontece na sua família? Vamos lá, vamos pensar. Às vezes a gente imagina Jesus tão outro, que a gente passa longe. Tinha confusão na casa de vocês? Não, criança, na hora de brincar, alguém caía, batia a cabeça? Sim? Não? Será que aconteceu isso na casa de Jesus? São tantas memórias, né, que a gente tem. Eu me lembro da minha irmã caçula. A minha irmã caçula era a mais protegida pelos meus pais. Ela tinha os dentinhos de leite e a gente estava brincando de pique-pega dentro de casa. Quando ela escorregou e bateu com a cara no chão e trincou bem o dentinho da frente assim, ó. Então ela tinha um triângulozinho aqui assim, bem no meio. A gente tirava tanto sarro dela, ela ficava com tanta raiva. Aí o dente de leite caiu, a gente estava brincando mais uma vez, quando ela escorregou, e adivinha o que aconteceu? Quebrou igualzinho, mas tem que ser assim mesmo. Será que Jesus teve essas coisas na casa dele? Será que teve que preparar alimentos? Será que teve que obedecer a sua mãe? Será que eles passaram por dificuldades? Sim, Jesus teve uma família natural, como a gente tem. Mas eu queria agora falar da família espiritual. Jesus está formando uma família espiritual. E você não pôde participar da família sobrenatural dele. A família sobrenatural é o que mesmo? Vamos lá, me ajudem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Dá para você entrar nessa família? Não. É complicado. Você não pôde fazer parte da família natural dele porque ele nasceu há 2000 anos atrás, bem longe daqui. Então, você não teve esse privilégio, não é? Não teve. Mas você pode fazer parte da família espiritual dele. E a família espiritual dele, ela é uma das mais importantes porque ela integra a família sobrenatural, a família natural, e ele junta com gente de todos os povos, de todas as nações e de todos os tempos. Você pode fazer parte dessa família espiritual que Jesus está chamando. É por isso que Jesus coloca essa pergunta estranha que a gente viu lá no texto. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ou quem é a minha família espiritual? E aí, antes da gente estudar a resposta, é muito importante a gente lembrar que a família mais importante de todas é a sobrenatural. Sem Deus, sem o Pai que é soberano sobre todas as coisas, que criou e sustenta todas as coisas, não tem vida. Deus é super importante. Sem o Filho que é o Salvador, todos nós estamos perdidos. É super importante. Sem o Espírito Santo, que é aquele que opera no nosso coração para que a gente aceite Jesus e seja conduzido à comunhão com o Criador, também não tem salvação. Os três são os mais importantes. Agora, a família espiritual é mais importante que a família natural. Se você tiver que escolher entre a sua família espiritual e a família natural, qual deve ser a sua escolha? Eu acabei de falar, vamos ver. Qual deve ser? A espiritual, porque a natural vai acabar. E a espiritual não tem fim. Nós vamos viver juntos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e junto com os irmãos dessa nova família eternamente. E aí não tem dente quebrado, não tem lágrima, não tem nada. É só alegria para sempre, participando dessa mesa, dessa festa eterna.
Deus tem nos chamado para essa família, ela é super importante. Alguns de vocês já têm experimentado o prazer e o privilégio de fazer parte da família de Jesus. Mas mesmo assim, eu queria responder pelo menos 2 perguntas hoje. Quem faz parte da família espiritual de Jesus? Como tornar-se parte da família espiritual de Jesus? Primeira pergunta, quem faz parte da família espiritual de Jesus? Olha lá na sua Bíblia. E a resposta é dividida em 3 partes. Primeiro, aqueles que vêm até Jesus. Quem faz parte? Quem vem. Quem vem. A primeira característica de quem é parte da família espiritual de Jesus é que eles se achegam a Jesus. Eles são atraídos espiritualmente, eles colocam em Jesus a sua fé, a sua esperança, a sua vida. Quem é da família de Jesus é atraído por Jesus. Uma vez ele disse que ele é o bom pastor, e ele conhece as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas conhecem a sua voz, lhe atendem e seguem ele. Então, Jesus tem chamado você para fazer parte dessa família espiritual, mas a prova de que alguém faz parte da família dele é que essa pessoa se achega até ele. É impossível fazer parte da família de Jesus sem vir para Jesus, sem se aproximar de Jesus. Agora é muito estranho, porque no texto que a gente leu fala que a família natural de Jesus não está fazendo isso até aquele momento. Vocês devem lembrar lá no capítulo 3, o que aconteceu. A família ouviu falar que Jesus não tinha tempo nem para comer e achou que ele estava. E eles foram até lá para fazer o quê? Para tirar ele à força, porque ele estava ficando doido. A família de Jesus não entendia seu ministério, não o apoiava e queria dissuadi-lo. Sua mãe, seus irmãos, foram lá para isso. E agora no texto que nós lemos hoje, a gente leu o seguinte, vamos lá, versículo 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e o quê? Ficando do lado de fora. E o que eles fizeram? Mandaram alguém chamar. Não é estranho? Porque a família de Jesus não quer se aproximar, não quer dar apoio, não quer ter nenhum tipo de acordo com o que ele está fazendo e fica de fora dizendo, manda alguém chamar. Aqui no texto não fala que tinha tanta multidão que não dava para entrar. Até porque as pessoas que estão lá na presença de Jesus estão todos o quê? Quem prestou atenção na leitura? Estão sentados. Então eles podiam ter entrado, mas ao invés de entrar, eles preferiram ficar à distância. Eles estão imbuídos da missão de dissuadir Jesus, de levar a força. Pois que acreditam que ele pirou de vez. Eles não querem vir até Jesus. Eles querem que Jesus vá até eles. Estão vendo o detalhe? Mandaram ele vir. Tem gente fazendo isso aqui ainda hoje. Eu não quero vir a Jesus. Eu quero que ele venha a mim. Vamos lá. Iron, me ajuda aí. Me dá 2 cadeiras, por favor. Eu preciso de um ministério de teatro na igreja. Que me ajude a programar o culto para eu não ter que ficar fazendo essas coisas aqui. Quem tem o dom, me ajuda aí. Certo? Isso aqui é um carro. É o carro da sua vida. Aqui no Brasil, o volante fica de qual lado? Aqui? Então tá. É aqui que está o volante. Quem não sabe dirigir, vai aprendendo aí que eu vou ensinar. Não vou cobrar nada da aula hoje. Então o motorista senta aqui. A vida é minha. Eu dirijo, não é isso? Eu decido para onde eu vou. Mas aí alguém vem e fala para mim de Jesus. Que ele abençoa, que ele cura, que ele protege. E eu encontrei Jesus andando por aí. Jesus, você está indo para onde? Quer uma caroninha? Entra aí. Você é muito bem-vindo no meu carro. Olha, não está muito limpinho não, mas senta aí, quem sabe o senhor me ajuda, né? Estava mesmo precisando de um copiloto. Senta aí. Vamos lá. Papo vai, papo vem. Jesus, mas que honra ter você aqui no meu carro. Que sorte a minha, não é? Pois é, eu estava indo ali, acho melhor o senhor não saber para onde eu estava indo, eu mudei um pouquinho aonde eu estava indo, estou indo para outro lugar agora, mas queria muito que você viesse comigo. Vamos lá. Então, Jesus, o que você acha, hein? Você pode pegar o mapa aí e dar uma olhadinha para ver se eu estou indo no caminho certo? Tá.
Jesus, esse caminho que você falou aí não está muito interessante não. Deixa que eu dirijo aqui, só me ajuda aí. Quanto tempo você acha que Jesus fica dentro desse carro? Se eu olho para ele e falo, Jesus, que sorte a minha, né? O barco que você está não afunda, então o carro que você está dentro também não bate, né? Fica aqui. É isso que Jesus quer, não? Em algum momento eu preciso falar, Jesus, eu não faço ideia de onde eu estou indo, eu estou completamente perdido e eu preciso que o Senhor assuma aqui a direção. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Eu vou confiar no Senhor, o Senhor dirige. Deixa eu ficar aqui no carona. Tá bom demais. Você que quer fazer parte da família de Jesus, a família espiritual, precisa entender. É vir até Jesus. Você vir até Jesus. Coisa que a família dele não queria fazer naquela hora. Queria que ele viesse, que ele largasse o que ele está fazendo, que ele deixasse da loucura dele e viesse fazer o que eles queriam. Não é isso. Não é esse o propósito de Deus. Não é para isso que ele existe. Deus não existe para me servir. Eu que existo para servir ele. Então atenda ao chamado, porque quem faz parte da família de Jesus é aquele que é atraído por ele e vem até ele. Se rende a ele, como a gente está vendo aqui. Há um texto lá no João capítulo 1, versículo 12 a 13, que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas há um detalhe: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Será que tem alguma vantagem eu ser irmão natural de Jesus? Nenhuma, se eu não creio nele. Nenhuma. Dá para imaginar o contrário, né? Maria, já foi mãe de Jesus, já garantiu o lugar dela. Os outros nasceram na mesma família, já estão abençoados, não é? Não. Não. E quer saber mais? Todos eles se converteram depois, né? Enquanto Jesus estava vivo, eles estavam escandalizados com ele. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Aí eles pensaram, bom, agora... Isso aí a gente não tinha visto, não. Agora a gente crê. E quando mostra a igreja reunida, quem é que está lá? A mãe, os irmãos, inclusive 2 irmãos dele escreveram 2 cartas que vocês conhecem na Bíblia. A carta de Tiago não foi escrita pelo apóstolo Tiago, foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. A carta de Judas não foi escrita pelo apóstolo Judas Tadeu, foi escrita pelo Judas, irmão de Jesus também. Ok? Se converteram, tiveram que vir, tiveram que se render, tiveram que se achegar a Jesus e reconhecer que ele era o Senhor dos senhores, o Deus encarnado que veio morrer no lugar para pagar o pecado. Então, precisa nascer do Espírito. Quem aqui é filho de crente? Levanta a mão. Filho de crente. Pois é, nasceu da carne, não adianta contar com isso, tá bom? A minha mãe falava para mim, filho, meu caixão não tem gaveta. Não dá para você ir de carona, você vai ter que se achegar a Jesus por si. Então a gente mostra o caminho, a gente aponta, não é isso, pais? A gente ensina os nossos filhos a amar Jesus, mas no final, eles têm que se achegar a Jesus. Então se você é filho, põe a barba de molho. Já está em Jesus? Porque o fato do teu pai e da tua mãe estarem, lhes garante a vida deles, não a tua. Ok? Bom, continuando. Mais uma característica daqueles que fazem parte da família espiritual de Jesus. Eles seguem Jesus. Eles vêm até Jesus, segunda coisa, eles seguem Jesus. Depois que Jesus perguntou quem é a minha família, ele começou a olhar atenciosamente para as pessoas que estavam ali ao redor dele. Olho no olho, cada um. E ele diz para elas, esses são a minha família. Se você abrir em Mateus capítulo 12, versículo 49, ele dá mais detalhes. Lá o evangelista falou que Jesus apontou para os seus discípulos e disse, estes aqui é que são a minha família. Eu sei que no primeiro momento pode parecer estranho, mas que Jesus está meio que cuspindo no prato, não é não? Falando,
da mãe, dos irmãos dele, que não são a família dele é aqueles que estão ali em volta dele. Mas não é isso. Jesus está fazendo um convite até para a sua família, para se render a Ele. E Ele faz esse convite para você, não basta vir. Junto com o vir, você deve seguir. Os discípulos não estão ali buscando cura. Os discípulos não estão ali buscando libertação. Não tem aquela muvuca que a gente viu na semana passada de todo mundo comprimindo Jesus e ele tendo que pregar de um barquinho. Aqui ele está dentro de uma casa e as pessoas estão sentadas porque o que elas estão interessadas não é no poder de Jesus, mas elas estão com fome da vida que sai da boca de Jesus. Muitas pessoas assentadas, não buscando cura, mas buscando vida. Eles estão sentados escutando o Mestre. É por isso que eu falo de seguir. Seguir tem a ver com discipulado. Eles são discípulos, são alunos, são seguidores. Jesus reconhece aqueles que seguem Ele como sua família. Se você está seguindo Jesus, e Jesus estivesse aqui, de forma corpórea, para quem que ele iria apontar? E o que ele ia dizer? Você é. Vocês estão muito fraquinhos. Gente, existem poucas coisas que são tão caras no nosso coração quanto família. É ou não é? Eu me lembro de uma vez reunido com a minha família lá em casa. Era Natal. Das poucas vezes que a gente conseguia reunir todo mundo, já tinha meio que dispersado a fiarada. Nos reunimos. Eu estava com a gaita, naquela época eu estava brincando de tocar gaita. E para a família tudo bom, maravilhoso, né? Me elogiavam. E nós tocamos gaita, a gente conversava, a gente ria. Mas a gente ria tanto que no outro dia o vizinho veio e não aguentou. O que aconteceu ontem? Vocês beberam? O que estava acontecendo lá na casa de vocês? Lá do outro lado da rua a gente ouvia uma alegria imensa. É o prazer de estar em família mesmo. É uma delícia. Natal pobrezinho, sem muitos presentes, mas muita felicidade. Aí Jesus olha para aqueles que estão seguindo dizendo: ei, você é meu irmão. Você é minha irmã. Quando a gente encontra o nosso irmão, o que a gente fala para ele? Eu te amo. O Levi estava sentadinho na cadeirinha dele, assistindo um filme da galinha pintadinho. Quando Samuel acordou, veio, chegou, aproximou, sem que ninguém pedisse, abraçou o Levi e deu um beijo. Aqui, na bochecha. E eu que estava tentando me concentrar no meu sermão, me desconcentrei mais uma vez, e falei: filho, que bonito. Que bonito a sua demonstração de carinho com o seu irmão. Oh, meus irmãos, deixa eu falar o coração de vocês. Imagina Jesus fazendo a mesma coisa com você. Porque Ele tem esse carinho por aqueles que Ele reconhece como seus irmãos. Quem são esses? Aqueles que se achegam, aqueles que o seguem. Tem mais um versículo, Hebreus capítulo 2, versículo 11. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só. Quem santifica é Jesus, e os que são santificados somos nós. Todos nós somos obra do poder de Deus. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los. Que delícia! Jesus não tem vergonha, não tem pudor de dizer: esse aqui é meu irmão, essa aqui é minha irmã, essa aqui é minha mãe. Ela se achegou a mim, ela me segue. Eu amo eles. Eu amo eles. Isso é uma delícia sem tamanho. Mais uma característica daqueles que fazem parte da família de Deus: eles fazem a vontade de Deus. Essa terceira característica, que marca alguém como parte dessa família, tem a ver com o seu comportamento, que é reto e justo. Quando você olha lá para o texto, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Porque ele não é mais só uma criatura, ele se tornou filho de Deus, ele tem uma nova identidade. E nessa nova identidade, ele tem um novo comportamento. É muito bom que a gente não troque as coisas. Há muita gente que diz que se a gente mudar os hábitos, a gente muda a identidade. Mas não é assim na Bíblia. Muda a identidade, mudam-se os hábitos. E quando você entende que você não é mais perdido, não é uma ovelha perdida, não é um filho de Satanás, não é só uma criatura, você é o filho de Deus, é com base nessa fé que você consegue mudar o comportamento pelo poder do Espírito. E aí sim ele diz, quem faz a vontade de Deus? Quem tem uma vida reta? Quem tem uma vida justa? Esta terceira característica é a mais importante. E é muito importante porque é só através dela que a gente consegue reconhecer os filhos de Deus. A gente não consegue saber se uma pessoa crê em Jesus. A gente não consegue saber se a pessoa está seguindo Jesus de verdade. Até que a gente olhe para a vida dela e vê um resultado. Fulano mudou. Ciclano mudou. O que aconteceu? Não sei. Está falando um tal de Jesus, que segue Jesus. Ah, então você viu agora. É a única característica que é visível. É a única. E essa afirmação de Jesus aqui é uma bomba atômica. Bum! Ao afirmar que sua família é quem faz a vontade de Deus, ele exclui da sua família todos aqueles que não fazem a família de Deus. Não fazem a vontade de Deus. Concorda? Quem é que faz parte da família dele? Todo aquele que faz a vontade. E quem não faz a vontade? Eu vou bater de frente contra uma teologia chamada universalismo, ainda que tenha gente de muito gabarito defendendo ela aí, de que, Deus ama todos, Deus vai salvar a todos. É difícil, hein, conseguir conciliar essa crença com isso aqui. Palavras de Jesus, quem faz a minha vontade? A vontade do Pai é que é parte da minha família. Não é porque você nasceu, que você é filho de Deus, não. Quem nasce da carne, é carne. Quem nasce do Espírito, é Espírito. Importa nascer de novo. Não fique tranquilo se você não tem confiança em Jesus. Não fique aí, somebody love, né, como dizia o outro, sossegado, se você não se aproxima de Jesus, não segue Jesus e não consegue fazer a vontade do Pai. É motivo de preocupação. Sobre você paira a ira, para a expectativa de sofrimento, de juízo. Deus não tem filhos bastardos. Os seus filhos parecem com Ele, e Ele é santo, Ele é perfeito. Se você que está aqui visitando a gente, se você que vai ouvir, que está ouvindo pela internet, não se aproximar de Jesus, você está perdido. Mas hoje é um convite sendo feito aqui para você fazer parte da família dele, a família espiritual, encontrar uma nova identidade. Tem um outro texto que ainda é mais claro. 1 João capítulo 3, versículo 10. Para vocês perceberem que há apenas 2 times. Tem o time de Deus e o time do diabo. Já que nós vamos falar em Copa, não são 32 seleções. São 2 seleções. Certo? Ou você joga num time, ou você joga no outro. Não tem juiz, não tem bandeirinha, você não é esses. Você está no campo, a bola está aí, e você, por favor, decida aonde você vai fazer o gol. Ou descubra para que time você está jogando. Porque 1 João 3, versículo 10, deixa muito claro. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Então ele dá para a gente 2 características muito fáceis para a gente descobrir se eu sou do time A ou do time B, do time de Deus ou do time do diabo. Olho para a minha vida, eu pratico a justiça. Olho para a minha vida, eu estou amando o meu irmão.
então eu sei de que time eu sou. Se eu não estou fazendo isso, eu também sei de que time eu sou. Só 2, sem meio termos, 2 camisas, ou uma ou outra. E aí, eu vou para a segunda pergunta antes de terminar. Como tornar-se parte da família espiritual de Jesus? Como que eu posso me tornar parte? Pastor, fui convencido, quero fazer parte dessa família boa e a família de Deus, mas como que eu faço? Como que eu faço? Sabe qual é a tentação? É olhar para aquele versículo que estava ali e dizer bem assim, já sei, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso parar de mentir, eu preciso de parar de passar os outros para trás, eu preciso parar de brigar, de me irritar, principalmente eu preciso amar mais as pessoas, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar aquele meu ofensor. Eu tenho que perdoar fulano. E eu tenho. Você entendeu isso errado. Se os filhos de Deus têm uma vida reta e amam o próximo, então beleza, já sei o que eu vou fazer. Eu vou amar mais. E eu vou andar mais certo. Só tem um problema com essa lógica tua. Você não consegue. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. Eles andam no caminho de Deus. E sabemos quem são os filhos do diabo. Que caminho que eles andam? Do diabo. Agora vamos adiante para o outro quadrinho. Quem é dominado pela carne? Quem é dominado pela carne? Não pode, não consegue, não dá. Não adianta eu tentar me ingressar na família de Deus fazendo boas obras, me esforçando para ser melhor, me esforçando para amar. Não é natural para quem é filho de Adão. É fazer força contra a força. Não dá. É impossível. Então, joga fora essa ideia de tentar trocar as coisas. E querer ser justo. Não é assim que funciona. Existe uma lógica, existe uma ordem de como as coisas têm que acontecer. E o único meio de eu fazer a vontade de Deus é através de Jesus. Não inverta a ordem. Você quer fazer a parte da família de Jesus? Quem quer? Diz aí, sim. Família espiritual. Então, primeira coisa, precisa vir até Jesus. Lembra que já é a terceira vez que eu estou repetindo esse negócio. Vocês não aprenderem. Precisa vir a Jesus. E quem vem encontra? Em Romanos 8, versículo 14 e 16, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então vai lá, você que está ouvindo a mensagem. Para você poder fazer parte da família espiritual de Jesus, a primeira coisa, nada, apenas escute. Porque aqueles que são de Deus ouvem o Espírito Santo convencendo e chamando. Porque quem faz a obra, quem transforma o coração, é Ele. Se você está aqui e já entregou a tua vida para Jesus, você vai dizer junto comigo o que aconteceu. De uma hora para outra você ficou mais inteligente que o resto do mundo? O que aconteceu? Você se lembra? O Espírito Santo entrou no teu coração e te convenceu o quão sujo você era. E te mostrou a cruz. E quando você viu ali o Cristo sendo crucificado, você entendeu. Ele não merece isso. Por que ele está lá? Caiu a ficha, ele está lá por minha causa. Ele morreu pelos meus pecados. É um sacrifício substituto. E pela obra do Espírito Santo você creu. Um presente que Deus lhe deu. Possivelmente esse presente está sendo oferecido aqui nessa noite. E a única coisa que você precisa fazer não é raciocinar, não é medir, é ouvir o Espírito Santo te convidando a render-se e se aproximar de Jesus. Ele profetizou: no dia em que eu for morto, eu vou ser levantado no madeiro, e quando isso acontecer, eu vou atrair muitos até mim. A cruz te atrai. A cruz te atrai, te chama. É impossível resistir o chamado dela. Algo maravilhoso.
A segunda coisa, para você fazer parte dessa família, você precisa não só se aproximar, mas você precisa seguir. Eu não vou gastar tempo com isso hoje, o tempo já foi. Eu só vou dizer nas próximas mensagens, eu vou explicar com detalhes o que significa seguir Jesus. Por hora, eu vou deixar só João 8, 31 e 32, que diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, creram, se aproximaram. E Jesus continua: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Seguir é ser discípulo, e discípulo é aprender a palavra de Jesus. E ao aprender você conhece a verdade liberta. Então eu criei em Jesus, agora eu preciso ouvi-lo, entendê-lo, conhecer a verdade para eu ser liberto. Santificação, transformação é aos pés do Mestre. Terceira coisa que você precisa fazer: além de vir, além de seguir, você precisa permanecer em Jesus. Jesus te convida para uma ligação profunda com a sua pessoa. E essa ligação é que vai produzir mudança na sua maneira de agir. Uma vida reta e justa, bem como amor e perdão, são resultados. Você não consegue produzir isso. São resultados da vida com Jesus Cristo. Para todos aqueles que estão enfrentando dificuldades lá de relacionamento na sua família, para todos aqueles que têm dificuldade de liberar perdão por alguém que lhe feriu, ouça-me, o perdão é um resultado. A vida santa e reta é um resultado. E você não o produz, mas Jesus produz através de você, se você permanece ligado com Ele. Se você permanece nele de tal forma que não dá para perceber aonde termina você e aonde começa Jesus. Ele, para falar disso, deu o exemplo lá de João capítulo 15, versículo 5, um texto que todos nós conhecemos, quando ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nada a gente consegue fazer sem Jesus. Ouça o chamado de Jesus. Meus irmãos, nós vamos encarar essa missão de transformar o mundo junto com Ele. Mas nós não vamos transformar através do culto que nós fazemos. Nós não vamos transformar através das músicas que nós cantamos. Nem das orações. Nem de qualquer outra atividade religiosa. Nós vamos alcançar o mundo e transformá-lo sim, se e somente se estivermos comprometidos com esse Jesus e com a sua mensagem. As pessoas lá fora não precisam que nós passemos a mão na cabeça delas. Elas precisam ouvir a respeito de Jesus. Para alguns, loucura. Para os filhos de Deus, salvação. Dia 14 é dia mundial de evangelização. E eu estou desafiando você a pregar, pelo menos para uma pessoa a respeito disso aqui. Você pode dizer para ela: meu querido, você não faz parte da família de Deus, mas eu tenho uma boa notícia para você. Estou lhe convidando para fazer parte. O que eu preciso fazer? Se aproxima de Jesus. Creia nele. Torne-se um seguidor dele. Permaneça nele e você será salvo. Uma pessoa. Olhem para mim. Uma pessoa. Sabe qual é o desafio? É você sair e pregar, mas não porque eu estou mandando. Não porque eu estou pedindo. E não porque eu estou te desafiando. Deixa eu ser bastante sincero com você. Sabe o que precisa ter no teu coração para que essa mensagem saia e frutifique? Você ama essa pessoa? Você quer vê-la sendo transformada? Pense em alguém que você ama e que ainda não faz parte da família de Jesus. Dia 14 é o dia.
é que Deus escolheu alguém que Ele conhece para ir lá levar uma mensagem. E este alguém é você. Amém? Agora, para quem não está acostumado com isso, existem coisas que você não deve fazer. Então nós vamos colocar um vídeo aqui te ensinando como não evangelizar, tá? E no final, como evangelizar. Aqui vão algumas dicas do que você deve e não deve fazer quando for evangelizar. Para começar, conquiste a atenção da pessoa. Às vezes é preciso coragem e criatividade. Jesus te ama! Jesus, mais 300! Olha Jesus, compra um, leva 3 em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Água de coco ou água da vida, pra mim não tanto faz. Leva Jesus porque Jesus é mais. Olha, valeu a tentativa. Mas tente ser mais suave, não faça pressão. Experimentar? Quer experimentar? Vem, aqui ó. Aqui. Quer experimentar Jesus? Quer experimentar Jesus? Aqui, não? Aceitar Jesus? Ei, conhece Jesus? Conhece? Jesus? Vem, Jesus? Não? Puxa. Também não precisa ser tão discreto assim. Seja mais natural. Ei, turminha! Tudo batuta aí, piazada? Só, ei, guri, Jesus te ama, meu. Só, pode escrever. Não, o que você está fazendo? Seja você mesmo, não force a barra. Daí, cara. Daí, velho. Obrigado. E aí, tá da hora o rolê, né? Pô, tá da hora, cara. Eu vi que você tá acertando várias manobras ali. Faz tempo que você anda. Como que é a tua história aí, cara? Pois é, cara. Eu tô andando faz um tempinho já, velho. Minha história começou faz tempo. Mas eu vim aqui falar da história de outro cara pra vocês. Isso aí! Agora que você conquistou a atenção, crie interesse. Faça boas perguntas que continuem a conversa. Então, em relação à igreja mesmo, é isso aí. Minha mãe sempre quis me levar pra lá, eu sempre... Esse cara não para de falar um segundo. Nossa, ele tá com alface no dente. Olha o tamanho. Mas às vezes eu acho que eu preciso, cara, porque às vezes tem muito problema lá em casa, né? Ai, esqueci de buscar minha avó no karatê. Aí ela vai me matar. Ele fez uma pergunta? Sorri com corte. E a minha mãe até acabou indo parar no hospital. Ah não, é treta, cara triste. Ufa, foi por pouco. Meu, presta atenção. É muito importante ver o que a pessoa tem a dizer. Pô, que bom que você me chamou pra correr, viu? Meu, tô muito estressado esses últimos dias, cara. Eu nem sabia que você corria, meu. Cara, isso aqui é minha segunda casa. Bato cartão aqui todo dia. Mas hoje eu te chamei, mas é pra gente conversar mesmo. Sério, meu? Sério. Pô, cara, tava precisando disso, viu? É isso aí. Agora que você conhece bem a pessoa com quem está falando, crie o desejo de seguir a Jesus. Você precisa estar convencido de que uma pessoa sem Jesus não possui a coisa mais importante da vida. Mas eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não, eu acho assim, até, respeito a tua opinião e tal, mas é que na Bíblia tá escrito assim que, mas se Deus realmente existe, por que as crianças na África passam fome? Cara, na África, eles são, não sei. Meu amigo, sem o Espírito Santo vai ficar difícil. Cara, tô arrependido. Bebi demais ontem e acho que eu devia parar de fazer isso. Sei como é. Já vivi assim também. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão e ela mudou a minha vida. Agora que há um interesse, compartilhe o evangelho de um modo simples de se entender. Olá, varão. A paz. Glórias. Meu vaso querido. Você está passando por algum deserto, algum vale de ossos secos? Eu vim lhe trazer o bálsamo de Gileade, o poder do Pai, o manto santo, te tirar das densas trevas. Eu vim te lavar no sangue do Cordeiro. Ei, amado, vigia esse evangeliquez, hein? Mas e aí, como é que é esse negócio de Jesus, hein? Me explica mais, hein? Bom, vamos começar lá em Gênesis, onde começou tudo pelo começo. Espera aí.
Salomão gerou Roboão. Roboão. Tá, cara, eu só queria saber de Jesus. Calma, velho. A gente tá na parte do Melquisedeque ainda. Vai demorar muito. Só um minutinho. Tá bom? Sem exagero e enrolação. Seja claro e direto. Tente usar os 4 pontos principais. Número 1. O plano de Deus. Desde o início, Deus criou o homem para ter comunhão e harmonia com ele. Deus tem um plano para você. Número 2. O problema. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. Número 3. O amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e tomou o nosso castigo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. E número 4, a decisão mais importante. Mas Jesus vive. E hoje você tem a oportunidade de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Você chegou no ponto crucial. Muitos cristãos travam nessa hora. Agora é tudo ou nada. Então, cara, você quer realmente tomar essa decisão na sua vida? Você quer? Calma aí, eu vou ligar pro grupo aqui do evangelismo. Só um minutinho. Informamos que não existe um 0800 do evangelismo. Então vai na minha igreja, cara. Cara, daí quando ele falar alguma coisa assim, tipo, levanta a mão, você levanta a mão rapidinho que aceita, já era. Cara, tá tudo aqui na Bíblia. Pega pra você, depois você me devolve. Alô, pastor? Tem um cara aqui que aceitou Jesus. Fala com ele aqui rapidinho, só um minutinho. Então, você quer mesmo entregar sua vida pra Jesus? Legal, vamos aqui então, só umas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer pra você. Coisa rápida. Jesus morreu numa... Terça-feira. Outra, vamos pra outra. Quantos animais, essa é capciosa, quantos animais tinham na Arca de Moisés? Não tenha medo desse passo. Apenas pergunte. Amiga, você quer receber Jesus? Então repita essa oração comigo. Senhor, obrigado porque naquele dia, chuvoso e nublado, você me libertou de todo o principado e potestade. Para eu repetir isso? Uhum. Senhor, obrigada pelas tempestades e principais postagens. Não. Preste atenção no que eu vou falar. O ponto em que eu quero chegar é: todo cristão tem o chamado e o poder de levar outras pessoas a Jesus. Isso nos foi dado pelo Espírito Santo. Faça uma oração simples, algo que possa ser repetido de coração. Seja sincero, seja você mesmo. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você quer entregar a tua vida a Jesus? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. E creio que morreu por mim. Perdoa os meus pecados. E entre em meu coração. Eu creio que ressuscitou dos mortos. E que hoje vive. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E te seguirei pelo resto da minha vida. Amém. 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 Estamos cada dia mais próximos do dia de evangelização global. Milhões de cristãos pelo mundo inteiro sairão levando o evangelho às pessoas. Eu acredito que a solução para o nosso país está em Jesus. Não fique fora desse movimento, faça parte dele. Em nossa página no Facebook você encontra mais informações. E no nosso website você encontra um material mais completo sobre treinamento evangelístico. Conto com você, vamos mudar nosso país. Vamos ficar em pé, pessoal? Mas não como um exército fraco e temeroso. Vamos ficar em pé como um exército que tem Jesus. Amém? Então Deus chamou você para essa obra, para levar essa mensagem. Que dia mesmo? Dia 14. No dia 15 nós vamos ter aí um almoço para casais. Se você quiser participar, tem poucos dias para você dar o seu nome, então faça isso. Vamos dar as mãos? Vamos fechar aqui? Vamos terminar como um exército. Eu quero abençoar você. Aqui você recebe o treinamento, agora que começa a batalha, lá fora. Então eu quero que você saia animado para enfrentar a semana e para brilhar a luz de Jesus,
E se Deus lhe der as oportunidades, você aproveita, prega, fala a respeito de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos pelo seu amor manifesto na cruz. Agradecemos porque ali o Senhor estava perdoando os nossos pecados, tirando a nossa culpa e nos dando uma nova vida. Essa nova vida que nós queremos viver e por isso estamos aqui. E clamamos para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Santo Espírito repouse sobre as nossas vidas e nos capacitem para completar essa grande missão e assim transformar o nosso mundo. Que o Teu Espírito Santo, de maneira especial, nos dê compaixão e sensibilidade para proclamar o Evangelho. Que Deus o abençoe, meu querido irmão e irmã, e te leve em vitória, no nome santo de Jesus. És o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás